Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a você, estudante da Escola Bíblica Dominical. Você que durante todo esse período tem se dedicado a estudar essa lição, e nós chegamos nessa oportunidade a uma marca muito importante dentro dessa revista. Estamos na 11ª lição e temos essa e mais 2 lições para terminar essa revista. Daqui a pouquinho, a revista nova está chegando. E a revista desse trimestre, Cuidando da Igreja, é o título dela, baseado em 1ª e 2ª Timóteo. E o título de hoje é Ser Cristão nos Últimos Tempos, ou nos Últimos Dias, é o título da nossa lição, baseado em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler os primeiros versículos dessa carta, desse capítulo, melhor dizendo. Escreve assim, Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e assim vai seguindo. A segunda parte, que também é o alvo da nossa lição, e assim ela está definida, ela começa a partir do versículo 10 desse mesmo capítulo, e diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Essa lição ela se divide em 2 etapas. Isso é realmente... Primeiro nós vamos ter o alerta e depois os mandamentos ou as recomendações paulinas. Nós teremos primeiro uma primeira parte nesse capítulo 3 que nós temos, falando sobre os perigos que rondam o pastor, o jovem pastor Timóteo, a vida de cada cristão, e também a vida saudável da igreja, atenção para isso. E um segundo ponto onde nós veremos qual é o remédio para isso. Muito bem abordado. E a introdução diz assim, logo no começo: se Deus pretende fazer alguma coisa maravilhosa, ele começa por um problema. Humanamente falando, né? Um problema para nós, porque para ele nunca foi problema. Da mesma forma ele define assim: se Deus pretende fazer alguma coisa espetacular, ele começa com uma impossibilidade, ou seja, algo que é impossível para nós. Deus ele não tem limites, nesse sentido de poder. Todo poder está em suas mãos. De igual modo, Jesus tem todo poder também. E o Espírito Santo, que habita em nós, também tem todo poder. Ser cristão nos últimos dias. Tem um termo teológico que será explicado daqui a pouco para explicar o que é últimos dias aqui. E já digo logo, é da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Esse período é o que teologicamente vai ser classificado como os últimos dias. Mas se nós pudéssemos classificar a igreja primitiva como o início ou os primeiros dias, nesse sentido, aí parafraseando e trazendo algo para nós imaginarmos, eu faria a seguinte pergunta, se estivéssemos em classe de escola bíblica dominical: é diferente ser cristão hoje? Os sacrifícios são maiores hoje do que eram no começo, ou seja, nos primeiros dias do cristianismo na face da terra? E com toda certeza nós chegaríamos à conclusão de que para cada época existe algum tipo de sacrifício a ser feito diferente. Porque o cristianismo ele é uma religião de prática de fé, onde a fé não é simplesmente declarada através do seu livro e como se fosse algo belo, bonito, poético, simplesmente para se guardar ou para se recitar em determinadas cerimônias e momentos importantes para tal religião. Não é isso. O cristianismo é uma religião de prática diária, onde a transformação feita através de aceitar a Cristo como Salvador
e assim voltar a ser religado com Deus Pai, Criador de todas as coisas, passamos aí, a partir desse momento, a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Obra essa maravilhosa, divina e que sim, era impossível para nós. Era uma impossibilidade, como o autor coloca já nas suas primeiras linhas. E sendo uma impossibilidade, é um milagre que só Deus pode operar em nós. Mas você tem que dar esse passo para Cristo, aceitá-lo como Salvador. Partindo daí, queridos, nós vamos ver que ser cristão nos últimos tempos, e aí trazendo para o nosso contexto, o que é ser cristão no tempo de hoje, com essa modernidade toda? Será que vivemos tempos melhores ou piores? Nesse sentido, será que o mundo ele melhorou ou ele piorou? Já que o inimigo de nossa alma, ele faz cálculos não exatos, mas ele calcula que o tempo já está próximo. Será que hoje nós enfrentamos batalhas terríveis? O que Cristo falou sobre os últimos dias? Lembra? Sobrevirão dias angustiosos. E nós estaremos aqui falando um pouco sobre isso. Ainda dentro dessa introdução, quero gastar um pouco mais de tempo aqui, ele diz assim, uma citação interessante, bem no finalzinho, o sofrimento é o preço a ser pago na obra missionária. Ele ensinou que todos os crentes são chamados para sofrer, mas cada um sofre de maneira diferente, de várias maneiras. Ele ensinou que os crentes devem enfrentar o sofrimento com alegria, conscientes de que Deus é quem o permite. O cristão deve ser perseverante e paciente durante as adversidades. 2 pontos que nós vamos dividir aqui essa lição de hoje. O primeiro é tempos difíceis. São os tempos que nós vivemos. O texto que eu li, ele vai falar exatamente sobre isso. Paulo diz, sabe porém isto, no primeiro versículo, sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo escreve com autoridade e ele fala porque aqueles tempos eram realmente difíceis. Mas se Paulo fosse escrever no tempo de hoje, ele diria, esses tempos também são difíceis. Porque aqueles que querem servir ao Senhor, eles padecerão algum tipo de perseguição. Tomo posse do termo que o próprio autor da lição diz, que existem diferentes tipos de provações. Diferentes tipos, como ele coloca, usando o termo que ele coloca, diferentes tipos de sofrimento. Em algum grau, um cristão está sempre sofrendo. É evidente que existe a alegria do Espírito Santo em nós. É evidente que existem momentos de prazer e momentos onde nos deleitamos, mas que esses deleites vão ficando cada vez mais com as coisas espirituais e cada vez menos verdadeiramente com as coisas da carne, isso é também uma grande verdade. Porque se isso não fosse verdade, nós estaríamos enquadrados dentro do que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Em determinado versículo diz o seguinte, se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É Paulo que escreve essa difícil carta àquela igreja que passava por tantas necessidades assim, por causa de uma incompreensão, por causa de falsos profetas, por causa de situações de divisão interna e tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. O autor, ele segue em frente, tá? E é interessante porque, como eu disse, primeiro aqui nós temos o alerta, é a análise do tempo, a avaliação da vida atual, é onde está a igreja em relação a esse mundo no tempo de hoje. Porque Paulo fazia essa avaliação. É como se primeiro ele limpasse a ferida para depois aplicar o remédio, é o que ele faz em diversas de suas cartas. Aqui tem uma nuance um pouco diferente, porque é como se primeiro ele desse o alerta para depois passar qual é o remédio preventivo para isso. Então a análise dele continua. E nessa análise que ele faz, observe comigo dentro da lição, ele diz assim, os homens são maus. Olha que bonita e real explanação do autor de nossa lição. Venham comigo, por gentileza.
Mas por que os tempos são difíceis? Pergunta o autor. Não é por causa da ecologia ou da economia, mas por causa dos homens. E ele explica. Pois os homens serão. Pois os homens serão. Né? É importante que os tempos são difíceis, é importante saber que os tempos são difíceis, porque as pessoas são ruins por natureza. A natureza, a forma natural de cada um de nós, é a herança do primeiro Adão. Ou seja, é esse homem não regenerado por Cristo, que vive segundo os seus próprios conceitos, vive segundo o seu próprio entendimento, e verdadeiramente quem vive assim dá vazão para os sentimentos carnais, para a vida distante de Cristo e para a corrupção dos tempos em que vivemos. Desde que isso dê algum tipo de vantagem econômica, emocional, física, qualquer tipo de vantagem, já está valendo. O autor cita William Hendricks e diz assim: o que ele compreenda que nos últimos dias haverá tempos difíceis e que ele se afaste constantemente do tipo de pessoas que farão com que esses tempos se tornem terríveis. Os tempos são difíceis porque o homem é mau. Então, quando eu paro para fazer uma análise dessa, eu compreendo verdadeiramente que sempre o povo de Deus passou por tempos difíceis. É só olhar a história do povo no Novo Testamento, a história do povo no Velho Testamento, durante toda a história humana, que um homem se voltou para Deus, ou uma tribo, ou uma nação, ou pessoas que se voltaram para Deus, eles passaram realmente por momentos de sofrimento. E isso não quer dizer que não tinham alegria. Aqueles que realmente nasceram de novo compreenderam a profundidade dessa alegria. Mas de um outro lado, essa tristeza também e esse sofrimento também está ligado, porque nós estamos inseridos em uma sociedade que o homem natural é mau por natureza. Intentos de coração ruim, olhares ruins, vida que verdadeiramente não prega, não vive da maneira que Deus projetou para que ela viva. E a igreja deve viver dessa forma, com amor, carinho e abundância. Mas aqui o autor vai falar que os homens são maus. Isso é uma grande verdade. Ele dá algumas características que são longuíssimas aqui, tá? São muito longas e eu não vou ler, mas você leia tudo isso que está aí. E bem no finalzinho, né, ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder... vou ler de novo. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. São 18 características terríveis que ele dá ali para nós, tá? Desses homens, e falando que os homens são maus. Martin Lloyd-Jones, ele escreve um livro que, na sua edição primeira e original, ele foi escrito em 1959. E ele já dizia da maldade do coração do homem e apontava para que, naquele tempo, alguns itens da modernidade faziam com que o homem se voltasse mais ainda para o que é mal. E esses itens da modernidade de 1959, ele diz: a briga de galo, os jogos de carta ou carteado, a televisão, que era uma das invenções recentes ainda, naquele período, e também ele falava aqui do rádio. Vejam só, quando nós trocamos tudo isso pelas coisas modernas que nos cercam hoje, que também às vezes estão para nos dar conforto e também facilidade de comunicação e também de assimilarmos as informações desse mundo cada vez de maneira mais rápida, entendam uma coisa. Tudo isso pode ser bom, mas em algum aspecto também é algo que nos perturba, porque os homens são maus. Quem está por trás do controle dessas vias de informação? Então, atente o teu coração para isso. Seguindo em frente, nós vamos ver que ele vai falar sobre isso, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. São pessoas desse tipo.
Se você for no texto básico, nos textos de leitura semanal, nós temos algo que fala muito ao meu coração e eu quero citar aqui para vocês, pelo menos um pedaço. Mateus capítulo 7, verso 20. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Então, observe qual é o fruto que essas pessoas dão. São frutos maus, são pessoas más. Mateus capítulo 24, verso 11, dá-nos um alerta. É Cristo falando dos últimos tempos. Ele diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, muitas pessoas surgirão nos últimos tempos e com o aproximar-se da volta de Cristo, o volume disso se intensifica. A quantidade se intensifica porque Deus está permitindo que isso aconteça porque Cristo está voltando. Por que Deus permite isso? Porque o seu povo, os seus servos, aqueles que nasceram de novo, são provados como ouro passa pelo fogo. É como se fosse uma peneira em que só ficarão aqueles realmente que servem ao Senhor. É como em uma hora que o agricultor vai sacudir, né, e vai colher o que está bom e o que não está bom será deixado para trás. É a colheita, é a separação do rebanho, é tudo isso. Esse período se aproxima e existe o inimigo das nossas almas desesperado por isso, tentando nos confundir a todo custo. Então, cuidado, porque o que Paulo escreve aqui é atual, é para o tempo de hoje. Tá? Ele também vai falar aqui sobre algumas outras coisas, né, terríveis, que são os seguidores, né? Mulheres conduzidas por paixões carregadas de pecado, versos 6 e 7. Tá? Isso, e aqui ele está falando de mulheres especificamente, mas se aplica a todos aqueles que se desviam e que têm um coração ligado à maldade. O futuro deles, ele também fala, homens depravados, e o futuro desses homens, né, é como lá em Mateus 7, 21, eu citei o 20, cito o 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então, não é todo mundo. Não é só porque está falando de Deus que é de Deus. Não é só porque cita Deus que é de Deus. Cuidado com isso, não é só porque fala sobre Cristo é que é de Cristo. Qual é a diferença? Aonde eu entendo, pastor, você me perguntaria, qual é a grande diferença? Como vive? Como que é a vida dessa pessoa? Quais são os frutos que ela dá para a igreja, para a sociedade? É submisso? Porque aí nós chegamos à segunda parte da nossa lição, que é importantíssima também a partir do verso 10 e vai até o 17. Paulo olha para a vida cristã e ministerial como se fosse uma guerra. Precisamos de estratégias para vencermos adversários e sobrevivermos aos ataques inimigos. Nos tempos difíceis, precisamos de 3 estratégias principais e ele vai passar por ela e nós vamos bem rapidamente por ela também. Leia em casa, mas aqui é bem rápido mesmo. Observe só, seguir os líderes piedosos. Meu Deus. E aí é que entra algo que é extremamente difícil hoje, mas que ao mesmo tempo é algo que quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, é algo extremamente, eu não diria fácil, mas eu diria, é algo que você pode alcançar, observando quem é esse líder. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, e ele vai assim. É o verso 10 e o verso 11. Foi o que eu li logo no começo da lição. Quer dizer que Timóteo também sabia obedecer. Não existe, queridos, alguém que vá liderar a igreja de maneira eficaz se essa pessoa não tem temor de Deus. Se ela primeiro não aprendeu a servir de alguma forma. Não existe isso. As pessoas hoje querem muito bônus e não querem o ônus. Ou seja, elas querem o prêmio, mas não querem o trabalho. E tem que haver isso. Pessoas que sejam o que Paulo está dizendo, que ele deu um bom exemplo e que Timóteo deve seguir o bom exemplo. Digo o seguinte, nós temos que olhar para o tempo presente e caminhar para o futuro. Eu concordo com isso. E é assim que a igreja tem que viver. Mas faz muito bem nós olharmos para o passado e pegarmos aquilo que é bom, aquilo que é útil, os bons exemplos de homens e mulheres de Deus
que viveram de maneira piedosa. O aprendizado ele é contínuo. Seguir os líderes, porque no tempo de hoje nós temos alguns maus exemplos em nossa nação e podemos dizer também no mundo inteiro. Basta olharmos em alguns lugares da internet, no YouTube, em outros lugares, para vermos os absurdos que estão sendo pregados por líderes hoje em dia. Mas, queridos, nós temos que pregar a verdadeira palavra de Deus e nos esquecermos disso. Não que nós vamos ficar alienados, mas nós temos que andar para frente e continuar pregando o evangelho de amor. Porque esse é um bom ensinamento de líderes saudáveis. Evangelize. Cuide de quem aceita Cristo como Salvador. Ore. Estejamos unidos em comunhão. Olha o tempo que nós vivemos agora, querido irmão. Um período em que nós estamos com um número de vacinados chegando a um número bem agradável. E temos um grupo de risco agora, quando olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, um grupo de risco dentro disso, que são aquelas pessoas que não tomaram vacina. São o grupo de risco nos Estados Unidos. Faça uma pesquisa, não fique só na minha palavra. Ao mesmo tempo, nós temos uma sensação de que essa pandemia já passou. E aí, alguns estão se precipitando. Mas de uma outra forma, queridos, nós estamos começando a nos achegar mais. As comemorações, os eventos da igreja começam a ter mais volume de pessoas. Os irmãos que há muito tempo não vinham à igreja começam a voltar. E nós já estamos tendo isso de maneira progressiva. Isso deve ser feito com muito cuidado. Nós somos líderes. Eu sou o pastor da igreja. E eu digo, observo isso com muito carinho. Porque eu espero que nós possamos voltar dentro em breve, aquela comunhão toda que nós tínhamos antes do pré-pandemia, mas que nós venhamos a voltar de maneira diferente, porque também não adianta nós termos fartura de possibilidades e não usarmos essas possibilidades. Aprender com os líderes, as aulas, ter pessoas interessadas, se voltando para isso. O autor, ele vai seguir com uma lista muito longa aqui. Timóteo deve seguir 9 atributos. O primeiro que ele vai falar é ensino. 1 Coríntios 11, verso 23, famoso, nós conhecemos muito bem isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo ensina porque ele aprendeu. Então, queridos, nós sabemos que o ensino é algo contínuo dentro da igreja, que parte do nosso coração, inspirado pelo Espírito Santo, pelo aprendizado que já tivemos por outros, e aí nós seguimos em frente. Até mesmo uma pessoa que é um autodidata, ou seja, que aprende, entre aspas, por ele mesmo, ele acaba aprendendo por causa dos livros, por causa das palestras que ouve, por causa de outras coisas, por causa da leitura, a revelação do Espírito Santo, e assim vai. Porque tem alguns que são autodidatas, não fazem um curso específico para certas coisas, mas aprendem aquilo com profundidade. Vejam só que coisa mais linda. Mas é importante também que se ensine. Imaginemos o seguinte, os alunos de escola bíblica dominical, aqueles que participam dos estudos bíblicos da quinta-feira, todos aqueles que se interessam pelo estudo particular da palavra do Senhor, que coisa maravilhosa. Isso é bom porque isso dá crescimento. O autor vai citar na lista dele, outros atributos que Paulo recomenda. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições. Porque Paulo está alertando, tem perseguições. E ele está falando algo que Timóteo já conhecia. Em Atos capítulo 16, nós vamos ver ali Timóteo já nessa turma, ali fazendo o trabalho missionário, na segunda viagem missionária de Paulo, junto com Silas, e nós veremos Timóteo presenciou a prisão de Paulo em Filipos. Ele provavelmente, se não viu as consequências daquela coça que eles tomaram de paus nas costas
ele e Silas. Ele presenciou aquilo. Ele viu como ficaram as marcas. Aqueles homens tiveram os pés presos ao tronco, sem poder dormir direito. E por incrível que isso possa parecer para alguns homens da nossa geração, mesmo com todo esse sofrimento, eles louvavam ao Senhor. Eles cantavam hinos de louvores ao Senhor. Que hino será aquele? Mas eles louvavam ao Senhor. Seguindo aqui, nós temos quando Paulo vai falar no 9º atributo, que é sofrimento. Aí ele diz patema, do grego, significa sofrimento pela causa de Cristo. As perseguições e sofrimentos aconteceram na primeira viagem missionária, verdade. Mas a segunda, Timóteo já presenciou, que eles também passaram pelas mesmas regiões ali, tá bom? 2 Timóteo 4, verso 5, ele diz isso. Mas tu sofre as aflições. Semana que vem estaremos estudando isso. Mas tu sofre as aflições. É o que está aqui em 2 Timóteo capítulo 4, 5. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Não tem como haver um desligamento entre a obra de Deus e o sofrimento, porque lutamos contra a nossa própria natureza, contra um inimigo sagaz que tenta nos assediar e usar todas as armas possíveis. E também esse mundo que tão de perto nos persegue também com toda a força que ele tem. Um outro ponto que o autor vai colocar para nós aqui é aprender a praticar a palavra, né? Permanecer na fé que aprendeu. Isso é algo que deve acontecer conosco. Essa fé implantada em nós nos primeiros passos dentro da igreja. Alguns tiveram o privilégio riquíssimo de serem criados desde bem pequeno na escola bíblica dominical. Permanecer naquilo que aprendeu. Mas para aqueles que chegaram agora, isso tem um significado maior, que é o seguinte: nisso que você está sendo ensinado agora, firme o seu conceito de vida, firme a sua relação com o Senhor através do Espírito Santo, firme a sua relação com o seu próximo, aprendendo. Permaneça nessa fé, fuja das invenções dos falsos profetas, que às vezes inventam métodos. Irmãos queridos, o que mais nós temos hoje no tempo atual é o seguinte: 10 maneiras de você alcançar não sei o que lá. 5 maneiras de você alcançar a riqueza para a sua vida. 10 maneiras de você receber o batismo, sabe? E assim vai. Cada situação que nós temos que é realmente deplorável. E a palavra de Deus? Nós estamos lendo diariamente? Estamos orando? Espero que sua resposta seja sim. E se for sim, glória, honra e louvores ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Você é um bem-aventurado. O último ponto é aprender a praticar a palavra. Porque se nós aprendemos, nós temos que praticar. A fé sem obras é morta. Um dos textos mais emblemáticos que nós temos sobre fé é Efésios capítulo 2. E nós vamos abrir aqui para dar uma lida nele. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Até o 9. Então tem muita gente que pode pegar esses versículos e interpretar como se ela não precisasse de fazer boas obras. Que ela não precisasse de praticar coisas boas dessa vida depois que aceita Cristo como Salvador. Mas vamos ver o contexto disso? E o contexto imediato, que é o versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha, aí ele fala, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha isso. Então, o que ele diz é que nós devemos praticar as boas obras. E aí você me perguntaria, pastor, o que são boas obras? É entregar uma oferta generosa na igreja? É entregar meus dízimos? Isso é obrigação?
E o primeiro que eu disse é algo que Deus pode tocar no seu coração. As boas obras, elas são muito mais do que isso, mas elas também são essas coisas. É entregar o alvo missionário, mas é também amar o próximo, é compartilhar a alegria e da tristeza na vida dos irmãos, é praticar o que está escrito na palavra sobre o amor, reverência a Deus, Deus em primeiro lugar, não colocar ídolos no lugar de Deus, ainda que sejam outras coisas, porque às vezes quando nós falamos de idolatria, geralmente nós olhamos para os ídolos feitos por mão de homens, mas aqui é muito mais do que isso. Não coloque outras coisas no lugar do Senhor, que nós venhamos realmente a praticar a palavra de Deus, a praticar, a ter a ousadia de como Paulo escreve aqui para Timóteo, irmãos queridos. Ele diz aqui no versículo que eu li para os irmãos no 10, tu, porém, que nós entendamos isso, nós, porém, que possamos ter uma vida piedosa. Aqui no versículo 14, ele ressalta isso de novo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Que tenhamos a certeza que é o Espírito Santo que tem nos ensinado, falado a nós, irmãos amados, que aprendamos isso. Que nessa oportunidade que nós temos de estudar esse importante tema de hoje, nós verdadeiramente aprendamos a ser cristãos nesses últimos tempos. Cada vez mais, irmão querido, você terá que abrir mão de determinadas situações da sua vida. Cuidado com a corrupção, cuidado com a vaidade, cuidado com aquilo que te afasta do Senhor, cuidado com a santidade excessiva, e aqui eu digo santidade entre aspas, da distância, sabe? Se mantenha firme em Cristo, que o Senhor te abençoe e que de alguma forma você consiga manter a sua comunhão com a igreja que te ama. Que Deus abençoe a cada um de nós. Na semana que vem estaremos de novo com mais uma lição, e a da semana que vem eu digo que será uma bênção como essa tem sido, pelo menos para a minha vida. Prega a palavra. Vamos entender isso com mais profundidade. Que Deus abençoe a você, fique na paz e que Deus lhe dê um dia abençoado.